Imagine acordar amanhã e descobrir que alguém diminuiu o brilho do mundo. Nada mudou. Seu quarto continua o mesmo. Sua família continua lá. Seu trabalho continua esperando por você. Mas, por algum motivo, tudo parece cinza. A comida perdeu o gosto. A música já não emociona. As pessoas falam com você, mas é como se existisse um vidro separando você do resto do mundo. Quando ouvimos a palavra depressão, normalmente pensamos em uma única doença. Mas isso está longe da realidade. Existem diversos tipos de depressão. Alguns surgem após um trauma. Outros aparecem por alterações hormonais. Alguns duram alguns meses. Outros acompanham uma pessoa durante anos sem que ela perceba. Entender essas diferenças pode mudar completamente a forma como enxergamos quem está sofrendo. Porque, muitas vezes, o que parece preguiça é uma batalha silenciosa acontecendo dentro do cérebro. A depressão maior é provavelmente a forma mais conhecida da doença. Mas existe um detalhe que quase ninguém entende. Ela não começa necessariamente com tristeza. Na verdade, muitas pessoas descrevem outra sensação: o vazio. Imagine assistir ao seu filme favorito e não sentir absolutamente nada. Ou ouvir aquela música que costumava arrepiar sua pele e ela parecer apenas um ruído qualquer. É como se o cérebro desligasse o sistema responsável por fazer você sentir prazer. Levantar da cama exige esforço. Tomar banho parece uma tarefa enorme. Responder uma mensagem pode levar horas. Não porque você não se importa, mas porque qualquer pequena ação parece pesada demais. O cérebro passa a distorcer a própria realidade. Ele começa a repetir pensamentos como: nada vai melhorar. Você sempre foi assim. Ninguém realmente se importa. Com o tempo, esses pensamentos deixam de parecer opiniões. Eles passam a parecer fatos. É por isso que frases como: você só precisa pensar positivo, ou sai de casa que melhora, costumam machucar mais do que ajudar. A depressão maior não é falta de força de vontade. É como tentar dirigir um carro sem combustível. O problema não está no motorista. Está no motor. E é exatamente por isso que tratamentos como psicoterapia e medicamentos conseguem ajudar tantas pessoas. Eles não criam felicidade. Eles ajudam o cérebro a voltar a funcionar da maneira como deveria. Agora imagine receber uma ligação. Em poucos segundos, sua vida muda completamente. Você perde alguém importante. Perde o emprego. Ou vê um relacionamento de muitos anos acabar. Durante os primeiros dias, é natural sofrer. Mas, às vezes, o cérebro não consegue sair desse estado. Mesmo meses depois, tudo continua preso naquele momento. Você revive a conversa centenas de vezes. Pensa em todas as escolhas que poderia ter feito. Imagina finais diferentes. Como se encontrasse uma maneira de desfazer aquilo. Só que isso nunca acontece. Seu corpo continua vivendo no presente, mas sua mente permanece presa no passado. É como se o cérebro acreditasse que a ameaça ainda existe. Por isso a concentração desaparece. O sono piora. As pequenas dificuldades parecem gigantes. E aquilo que antes ajudava a relaxar simplesmente deixa de funcionar. Muita gente diz: o tempo cura tudo. O tempo realmente ajuda muitas pessoas. Mas quando essa dor se transforma em depressão, o cérebro precisa aprender a reorganizar aquela experiência. E é exatamente isso que a terapia tenta fazer. Ela não apaga o que aconteceu, mas ajuda a impedir que aquele único momento continue controlando toda a sua vida. Esse talvez seja um dos tipos mais difíceis de reconhecer. Porque quem olha de fora pensa: mas ontem ela estava sorrindo. E realmente estava. Na depressão atípica, a felicidade ainda existe. Só que ela dura muito pouco. Imagine ganhar uma ótima notícia. Durante algumas horas, você ri, conversa, se sente quase normal. Mas basta aquele momento terminar para um peso enorme voltar. Como se alguém desligasse a energia novamente. Muitas pessoas descrevem uma sensação curiosa. Os braços parecem pesados. As pernas parecem feitas de concreto. Dormem 10, 12, até 14 horas. E ainda acordam cansadas.
Também é comum procurar conforto na comida, principalmente em alimentos ricos em açúcar e carboidratos. Não por falta de controle, mas porque o cérebro tenta desesperadamente encontrar alguma recompensa rápida. Outro detalhe pouco conhecido é a sensibilidade extrema à rejeição. Um comentário pequeno, uma mensagem respondida com atraso, um olhar diferente. Tudo pode parecer uma prova de que ninguém gosta mais de você. Por isso muitas pessoas começam a evitar encontros, conversas, novas oportunidades. Não porque perderam o interesse pela vida, mas porque qualquer decepção parece emocionalmente insuportável. Agora imagine sentir tudo isso. Não por algumas semanas, nem por alguns meses, mas durante anos. A depressão persistente é silenciosa. Ela não derruba uma pessoa de uma vez. Vai roubando, pouco a pouco, a cor da vida. Você continua trabalhando, estudando, sorrindo nas fotos. Quem olha de fora acredita que está tudo bem. Mas existe uma enorme diferença entre viver e apenas funcionar. Você faz o que precisa fazer, mas o entusiasmo desaparece. As conquistas deixam de emocionar. E, com o tempo, você passa a acreditar que sempre foi assim. Quando, na verdade, é a depressão falando por você. Ela não chega como uma explosão. Chega como um ladrão silencioso, roubando pequenos pedaços da felicidade todos os dias. Agora imagine um dos momentos mais importantes da vida: o nascimento de um filho. Todos esperam felicidade. Mas, para milhões de mães, chega um vazio difícil de explicar. Muitas sentem culpa por não conseguir criar a conexão que imaginavam. Outras vivem com medo constante de que algo aconteça ao bebê. Depressão pós-parto não significa falta de amor. Na maioria dos casos, essas mães amam profundamente seus filhos. O cérebro apenas está enfrentando mudanças hormonais intensas. É uma condição médica que precisa de tratamento e compreensão. Quando ouvimos falar em transtorno bipolar, muita gente imagina mudanças de humor a todo momento. Mas a realidade é diferente. Primeiro pode surgir um período de energia intensa, poucas horas de sono, muitos planos, a sensação de que tudo vai dar certo. E então, sem aviso, chega uma queda profunda. Levantar da cama parece impossível. O corpo pesa. E tudo aquilo que parecia possível deixa de fazer sentido. Por isso, o tratamento do transtorno bipolar não busca apenas aliviar a tristeza. Ele também tenta impedir que esses extremos continuem destruindo a vida da pessoa. Existe ainda a depressão causada pelo álcool, por drogas ou até por alguns medicamentos. No início, essas substâncias parecem aliviar a dor. Mas, com o tempo, o cérebro passa a depender delas para sentir bem-estar. Quando o efeito termina, vem o vazio, a tristeza e a vontade de usar novamente. Sem perceber, a solução se transforma em parte do problema. Também existe a depressão que surge após anos vivendo com medo. Ela pode aparecer depois de abusos, violência ou traumas. Mesmo quando o perigo acaba, o cérebro continua em estado de alerta. Qualquer crítica parece uma ameaça. Qualquer erro parece um fracasso. Com o tempo, esse desgaste cobra um preço. E a depressão aparece. Não por fraqueza, mas porque ninguém consegue viver em guerra para sempre. Talvez o maior erro seja acreditar que existe apenas uma depressão. Existem diferentes caminhos que levam ao mesmo sofrimento: traumas, alterações hormonais, perdas ou mudanças no funcionamento do cérebro. Mas todos têm algo em comum. Nenhum deles é falta de caráter. Nenhum deles é preguiça. E nenhum desaparece apenas porque alguém disse para pensar positivo. Quanto mais entendemos essa doença, mais espaço damos à empatia. Porque, às vezes, a pessoa que parece apenas cansada está usando toda a força que ainda tem para continuar existindo. Se este vídeo fez você enxergar a depressão de uma forma diferente, deixe seu like e compartilhe com alguém. Informação não substitui ajuda profissional, mas pode ser o primeiro passo para reconhecer os sinais e incentivar alguém a buscar apoio. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.